não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então eu quero liberar. Meu Deus do céu. Minha cadeira aqui, gente. Ao vivo é assim mesmo, gente. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Que nada vai impedir que você viva o que Deus tem para sua vida. Use o seu pouco, use aquilo que talvez aos seus olhos é improvável, aquilo que aos seus olhos é pequeno. Que Deus, Ele vai honrar você. Você pode estar se sentindo pressionada. Essa palavra falou poderosamente ao meu coração essa semana. E eu entendi o Senhor falando comigo através dela. Claramente, porque muitas vezes nos sentimos pressionados diante de tantas coisas na nossa vida, mas a certeza é que por mais que possamos muitas vezes ficar perplexos diante de algumas coisas, nós não vamos nos desesperar. Ainda que sejamos perseguidos, nós não seremos abandonados. Deus não abre mão de você. E ainda que você hoje talvez acordou abatida, talvez hoje você acordou abatida, mas a palavra de Deus diz, você não vai ser destruída. Você não vai ser destruída. Hoje o Senhor, Ele traz renovo sobre a tua vida. Hoje Ele traz uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Então eu quero orar por você antes da Adriana entrar. E eu quero te convidar a você expor para Deus o seu coração. E que hoje você receba renovo do céu. Hoje você receba graça para esse dia. Para você viver tudo aquilo que Deus Ele tem de plano e de projeto para você. Amém? Não deixa nada te abater. Nada entristecer seu coração. Porque aquilo que Deus tem para sua vida não vai ser destruído. Amém? Então vamos orar? Amado Deus, te louvamos, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, pela Tua presença, porque o Senhor é real neste lugar, porque o Senhor é real nesse dia. Deus, nós reconhecemos que Tu és vitorioso, nós reconhecemos que Tu és aquele que não perde a batalha, nós reconhecemos que Tu és o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que batalha as nossas guerras, Pai. E ainda que possamos nos sentir abatidos diante de alguma situação, temos a certeza que em Ti nós não seremos destruídos, que em Ti não vai ser abalado aquilo que o Senhor tem como plano e projeto para nós, que em Ti ainda assim ficará intacto os Teus projetos e os Teus sonhos. Ainda que alguns olhem e digam é pouco, é pequeno, é improvável, o Senhor olha e diz, é o que eu quero, é o que eu uso, é o que eu multiplico, porque está no lugar certo, está nas minhas mãos. Deus nos ensina a colocar o nosso pouco em Tuas mãos, nos ensina a colocar o nosso improvável em Tuas mãos, Deus. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer do nosso pouco algo que vai alimentar vidas, pessoas, e vai ser útil, uma matéria-prima para o Teu reino. Senhor, nessa manhã eu quero te pedir pela vida da Adriana, que o Teu Espírito Santo use ela com a autoridade do céu, que o Senhor venha nos conduzir a um lugar em Ti nessa manhã, a um lugar em Tua palavra, onde o Senhor deseja se revelar a nós, falar aos nossos corações, de maneira que a Tua palavra seja revelada, Senhor, a cada um, Senhor, na medida daquilo que necessita receber de Ti. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, abre os nossos ouvidos, usa a Tua filha, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou convidar aqui a Adriana. Gente, a Adriana é uma mulher de Deus, vocês não estão entendendo. De verdade. Ela está aqui, é muito especial. Ela vai falar um pouco mais. Oi, minha linda! Tudo bem? Tudo bem? Já quase caí da cadeira aqui hoje. Ah, menina, a gente fica se ajeitando. Bom dia! Que honra te receber. Bom dia. Honra minha. Dri, conta aí um pouquinho pra gente da sua formação, porque eu já vi a pastora Helena Raquel falando, mas eu sei que é tão forte tudo que você tem encaminhado, conquistado em Deus. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua formação, porque é legal a gente ver mulheres assim, que tem esse conhecimento bíblico como você tem, uma mulher que Deus tem levantado
nessa nação, com tanta autoridade de Deus, com tanta profundidade bíblica. E eu tô me sentindo honrada de te receber aqui. Eu sei que Meu o Senhor Deus. vai falar poderosamente no nosso coração. Então, deixa o Senhor te falar e conta um pouquinho também sobre a sua formação. Ah, eu me sinto honrada, me sinto grata. Amém. Obrigada, Jenny, por esse carinho e todas vocês que vão estar conosco nessa manhã. Bom, eu tenho 23 anos já pastoreando, não é? Sim, Ao lado do meu esposo. Sou teóloga, né, no campo da teologia, pós-graduada em Novo Testamento, Antigo Testamento. Estou aí caminhando para o mestrado da pastoral. Sou escritora, tenho também a formação de gestora de RH e agora de terapeuta familiar. Então, nós estamos aí, não é, trabalhando esse coisa concurso linda. também. Temos alguns cursos, né, que nós já damos aulas há algum tempo, seminários, auxiliamos aqui na igreja local e vamos aonde o Senhor determina, né? E Adriana, o que vai ser o Desvenda? Então, pastora Helena é uma grande amiga, muito querida, né? E nós estamos trabalhando juntas aí, já tem uns 6 anos em alguns projetos. E um dos que nós trabalhamos juntas foi o Só para Pregadoras. E lá ela me pediu que dessemos um estudo sobre o preparo. E ali houve uma grande procura sobre essa questão, que nós temos dúvidas para montar, às vezes, um esboço, até mesmo um devocional, que as Sim, pessoas acham tão simples, mas a gente precisa, às vezes, entender o gênero literário, a narrativa, o contexto. E ali a gente pode passar um pouco e teve muita procura dos livros que eu citei, dos textos que eu citei. E o versículo-chave que eu ministrei foi o Salmo 119, versículo 18, que diz: Desvenda os meus olhos para contemplar as tuas escrituras. É o salmista que pede de fato, porque biblicamente os sentidos da visão e da audição são muito usados nas petições. Então ele diz: abra os meus olhos, não é? Nós sim. temos também no Novo Testamento aquele que pergunta: como é que eu vou compreender se não há quem me explique, não é? Se não há quem pregue. Então a gente entrou com desvenda e começamos com um curso online, módulo 1, módulo 2. Esse ano o pessoal pediu evangelhos, e só que agora voltamos a essa questão mais presencial e o pessoal pediu uma imersão. Então a gente vai ter uma imersão dia 25 de junho, aqui na Barra da Tijuca, no auditório do Linkstein. E nós vamos ter um dia todo ali. Eu vou trazer novamente essas questões das narrativas, da interpretação. Helena Raquel vai estar conosco, a jornalista Eveline Ventura vai falar sobre essa questão, né, de postura, de altar, enfim, vai ser um dia maravilhoso. Eu quero ver você e todas vocês lá. Amém! Gente, já anotem aí, viu? Para vocês estarem. Amém. Então tá bom. Agora pode deixar Deus te usar, pastora. Ah, meu Deus! Eu Com te esse interrompi em algum tema, eu tenho momento? certeza que Deus vai falar. Oi? Eu te interrompi em algum momento? Não, né? Não, não, jamais. Agora é com você. Então tá bom. Bom, o tema, né, queridos, é use o pouco que você tem. E eu confesso que desde que eu recebi esse tema pela Jenny, que é certamente esse canal que tem proporcionado a tantas centenas de pessoas a receber, e eu profetizo sobre a vida dela, que o Senhor alargue as suas tendas e que a sua voz seja chofar para essa geração. E ela seja ponte como Neemias construiu pontes ligando, né, ao servir do Senhor. Então eu pensei em várias situações que nós vemos biblicamente sobre porções pequenas. A gente vai lembrar da viúva, a gente vai lembrar do azeite. Eu cheguei a passar por Vasti, porque o pouco de Vasti era o não, não é? Ela só tinha o não ou o sim.
o que ela usaria, não é? Então, eu cheguei a pensar o que é pouco, o que é usar pouco, ou o que você tem que você acha que é pouco. E aí, estudando esses dias, o Senhor me levou para as parábolas, porque o evangelho é simples, e eu falei, não vou preparar nada muito, não é? De forma exegética, mas é uma devocional, e eu queria trazer para vocês o texto de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 25. Gostaria que você, se puder, abrir a sua Bíblia, eu vou estar na versão NAA, né, a Nova Almeida, e nós vamos ler o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir dos versículos 14. Certo. Amém? Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, ao outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O servo que tinha, do mesmo modo que tinha recebido 2 ganhos, outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos. Eis aqui os outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, eis aqui outros que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirei dele o talento e dei ao que tinha 10. Porque a todo que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe é será tirado. Quanto ao servo inútil, lancei-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos um tema, use, não é, o pouco que você tem. Nessa parábola, nós tiramos uma lição, extraímos uma lição, que seria: use ou perca. Aquilo que você tem pouco, se você não usar nem o pouco que você tem, você vai perder no que tange ao servir ao reino de Deus. Nós estamos numa parábola, num capítulo que Jesus ele cita, não é? Várias parábolas, 3 parábolas, e nós estamos dentro de uma perícope, né? Dentro de um contexto que Jesus está continuamente trazendo seus sermões, e anterior a isso ele vai falar da parábola das 10 virgens também. Então, se você reparar, são parábolas que diz assim: eu estou ausente, mas eu estou observando o que vocês estão fazendo com o que eu lhes entreguei. Para as virgens é dado azeite, e azeite é luz.
E se eu deixo ou não uso o azeite, a minha luz é apagada. Uau. Agora nós vamos para os talentos. Os talentos aqui, nós temos na nossa tradução no português, né? Talento como dom, enfim. Mas aqui é talento mesmo financeiro, porque é uma parábola, então Jesus está falando sobre administrar. Então nós podemos fazer uma alegoria entre o que de fato era em torno de 20 salários. Se a gente fosse hoje calcular monetariamente no nosso sistema, daria uns 20 salários. E havia um hábito, né, um costume da época, que foi implantado até pelo Império Romano, que os senhores muito ricos, quando eles precisavam viajar para muito longe, eles chamavam os seus escravos fiéis, os seus servos fiéis. Quem consegue entender o que Deus está entregando nessa parábola? Porque, inclusive, em um dos desvendas, eu dou uma aula sobre essa questão de parábola, porque as parábolas, Jesus não tirava do nada. As parábolas eram situações que estavam em torno da sua geografia. Eram problemas territoriais. Ele ali via, sentia a necessidade e era usado através das parábolas. Então, ele fala numa linguagem que eles podiam entender. E ali havia esse costume de que todo rico, todo senhor, quando tivesse que se ausentar, ele chamava os seus escravos mais fiéis, entregava a eles, né, as suas porções, seus bens, o que ele fizesse, e pedia que eles comercializassem, que eles, né, cuidassem e dessem continuidade até que ele voltasse. Então, quando o Senhor nos entrega algo, primeiro ele vai nos entregar, Jenny, segundo a nossa capacidade. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2, para outro ele entregou 1. Aí você pode pensar assim, mas esse servo ficou chateado porque outros ganharam mais do que ele. Mas veja bem, o segredo não está na porção, Jenny. O segredo está na proporção. Porque às vezes aquele que é menor e que é fiel vai para ser o primeiro da fila. E aquele que tinha muito, às vezes, vai ser o último da fila na linha da fidelidade e da obediência. Então, receber porções não significa que você é privilegiado porque recebeu mais talentos, mais dons. Porque às vezes a pessoa não usa o pouco que tem, sabia? Enterra na terra como ele fez. Porque ela se acha injustiçada, porque ela tem pouco. O que eu vou fazer com pouco, não é? Mas o Senhor não dá nada fora da nossa capacidade. Por que eu digo que está na proporção? Porque o lucro daqueles que foram fiéis foi exatamente 100%. Aquele que tinha 5 fez 10. Aquele que tinha 2, não é? Fez 4. E aquele que tinha 1 ia fazer 2. O lucro em si era 100%. Então, não é a porção. Quando Eucana distribui a porção para Ana e para Penina, a Bíblia diz que ele dá uma porção maior para Ana. É óbvio, fica ali, né, evidenciado que ele quer fazer um mimo, um chamego, né, pelo cuidado que ele tinha com Ana, pela sensibilidade que ela estava vivendo. Mas o texto vai dizer, e a gente vai compreender pela história, que Siló era uma cidade de muitas festas bíblicas. E todo período de festa, eles subiam para entregar suas ofertas e era como se fosse nos dias de hoje uma grande festa. Tinham as barracas, tinham, né, de comidas, bebidas. A Bíblia diz que todo mundo ganhou uma porção. Aí eles foram para Siló. Aí o texto vai dizer assim, olha, enquanto eles comiam e bebiam, Ana ficava meio que espiando assim a porta do templo abrir. Quando ela viu que abriu o templo, ela corre, vê o sacerdote e aí ela entrega a sua porção.
Então, não está na quantidade, está na proporção. Ali, ela jamais imaginava que a sua porção iria trazer o juiz, o profeta Samuel. Depois disso, o texto diz que ela saiu e comeu. Então, muitos esperam, né? Primeiro a festejar, primeiro a gastar suas porções. E não conseguem entender que o segredo não está na quantidade, está na proporção que você vai fazer com aquilo que o Senhor lhe capacitou. Exatamente o que acontece. Aqui são 2 fiéis e 1 fiel. Os fiéis colocaram o pouco que tinha a serviço. E o infiel foi infiel por quê? Enterrou na terra. Então, talvez a palavra seja um pouco assim, para devocional, pesada. Mas na autoridade do Senhor, eu quero dizer, se você não usar o que o Senhor tem lhe dado, você está sendo infiel. Uau. Porque a espera, ela não pode ser, Jenny, passiva. Ela tem que ser ativa. Meu Deus. O Senhor diz, olha, eu vou voltar. Então, você não pode enterrar. Você tem que multiplicar. Aqui fala de financeiramente, mas nós sabemos que a mensagem do Senhor, aqui é o Filho do Homem falando com os seus servos, os seus discípulos. E nós podemos pegar hoje sobre esse tema que você foi brilhantemente inspirada pelo Senhor, a dizer o que você acha que é pouco. Porque você não tem 5 dons, porque você não canta, prega, dança, porque você não consegue ser profissionalmente resolvido. O que você acha? Porque você não tem 5 ou você não tem 2, você vai pegar o que você tem e enterrar. Você está sendo infiel àquilo que o Senhor lhe confiou. Meu Deus. Impedindo de viver a porção dobrada que Deus tem para você. Sabe, Jenny, o medo de falhar nos impede de acertar. Meu Deus. O medo de falhar é o que nos paralisa, essa ansiedade. Sim. Ansiedade que você nem consegue produzir, não é? Porque se fosse uma ansiedade ativa, mas não é, ela vai te paralisar. Sim. Nós temos que entender que o Senhor tem nos confiado seus dons. E esse homem ficou paralisado pela ansiedade. E ele enterrou. Sim. Enquanto nós estamos sendo tomados pela nossa depressão, de ficar olhando a vida pelo retrovisor, Ana pegou a porção dela e falou assim, eu sei aonde eu vou colocar. Enquanto o Senhor disse, olha, eu vou, e o que eu estou dando a vocês é meu. Olha o texto diz assim, o Senhor entregou a eles o que era dele. Nada que nós temos é nosso. Aleluia! O segredo do discipulado de Paulo, tão próspero, é que tudo que ele havia ganhado, ele trocou por uma graça que possivelmente, porque ele nem esperava o que ela podia retornar para ele. Mas ele confiou, ele entregou. Então nós vivemos um Senhor ausente, mas que confia. Às vezes você acha assim, Deus está tão distante, parece que não estou conseguindo falar, os céus de bronze. Não é não. É que nesse tempo de espera, ele está querendo ver o que você faz com o que ele te confiou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já viu quando a gente recebe uma profecia, uma promessa? Eu sou pentecostal, né? Eu creio. Também. Às vezes as pessoas acham que o ensino vai deixando a gente mais frio. Não dá, não. A gente sente o coração aquecido pelo Espírito. Mas Amém. Quando a gente recebe aquela promessa, a gente sai contagiado, alegre, avivado, renovado. E o tempo vai passando e a gente acha que Deus se esqueceu. Mas, na verdade, a quem é acreditado é naquele que é acreditado. Só se acredita em alguém que se acredita.
Meu Deus. Então, Deus confia em nós. Que nesse tempo da espera, você não vai ficar passivamente, mas você vai ser ativo. Deus está falando para você nessa manhã, meu querido. Aleluia. Aleluia! Ah, mas a minha irmã prosperou, eu vejo minha família crescendo, vejo que, por que eu não consigo? Porque você tem a sua capacidade é de mas na proporção que você trabalhar, ela vai se multiplicar. Aleluia. Então, nós sabemos que esses bens eram do Senhor. Outra parte no texto que me chama a atenção, que não era deles, não é? Mas a parte que me chama a atenção é que aqueles que foram fiéis saíram imediatamente. Isso eu li aqui em 3 a 4 versões, e o texto é claro, imediatamente. Consegue entender o que Deus está falando? Eles recebem, e o segredo da multiplicação, do lucro, é sair imediatamente da zona de conforto. Meu Deus! Porque se você foi escolhido, é porque você é servo. Em toda a parábola, o Senhor usa esse nome, servo. A questão é que ele vai dizer depois que você é servo, mas é mau e infiel. Continua sendo servo, só que mau e infiel. Meu Que Deus. tipo de servo nós temos sido? O que temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? A sua defesa, na verdade, pode ser uma ofensa para o Senhor. Porque ele estava achando que estava se defendendo, Verdade. mas ele estava ofendendo a Deus. Imediatamente. Quando nós somos fiéis, nós não ficamos à espera. Nós saímos imediatamente. Até para retribuir, até para aproximar. É igual quando as pessoas dizem assim, mas se Deus quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, não vai. Então, para que às vezes a gente fica tanto orando se a gente já sabe a vontade de Deus? Deixa eu te falar, quando você ora, você se aproxima de Deus para entender a vontade dele. É verdade. Não é que ele vai fazer a sua vontade. É verdade. Mas você vai entender a vontade dele. Por isso que ele diz, o que eu faço hoje, você não entende. Mas você saberá depois. Se você está distante de Deus, não é? Você não vai entender por que está passando esse processo. Então, os dois fiéis pegam o que tem e saem imediatamente. O infiel enterra na terra. E quando o Senhor chega, ao invés dele pensar que está se defendendo, ele ofende. Primeiro, ele mostra que não entendeu, que não entendia o que o seu Senhor falava. Olha que triste. Deus lhe confiar algo e você nem compreendeu o que Deus tem para você. Você está muito ruim na fita, né? Está muito longe de Deus. Mas tem pessoas assim, que o Senhor está dizendo, olha, eu conto contigo. Eu conto contigo. Sabe aquela passagem que Lucas diz que o Senhor encontra com 3 servos? E eles vão se disponibilizando, né? E quando o Senhor apresenta as responsabilidades, um fala assim, ah, não, deixa eu ficar aqui e tal. E o Senhor diz assim, tudo bem. Porque se caminhar comigo, às vezes vai ter até que reclinar sobre a pedra. Tem um dos 3 que me chama a atenção, que o Senhor chama ele. É o Senhor que o chama. Olha que honra. Você ter sido escolhido, você aí, que sabe qual é o seu testemunho, que não nasceu no Evangelho, que às vezes estava lá no monturo, e o Senhor te chamou no meio daquela multidão. E aí o Senhor fala para ele, olha, você vem comigo. E ele fala assim, não, é que eu tenho que esperar meus pais. Ali tem uma interpretação, não dá para a gente falar, não tem tempo. Mas aquilo que quer dizer é que ele coloca, às vezes, as situações na frente. Ah, eu vou enterrar meu pai. Uma coisa que você não sabe nem quando vai acontecer. Você não sabe nem quando vai acontecer, mas você já está enterrando o que Deus lhe deu.
Meu Deus. E se a gente observar nessa passagem, esses 3 homens que abordam Jesus, não tem a resposta deles. E quando nós lemos um texto assim, ele se torna um texto reflexivo, ou seja, nos dias de hoje, qual desse nós somos? Aqueles que estão querendo olhar para trás, abrindo mão do arado? Aquele que está olhando mais as questões familiares? Ou aquele que não quer abrir mão do conforto? Porque o Senhor quer que nós usemos os nossos talentos, aquilo que Ele nos confiou. Ele não tinha nem ideia do que o Senhor tinha para ele. Olha só, ele não procurou intimidade, Jenny, com o Senhor. Ele não procurou estar mais próximo. Sim. Os outros imediatamente. O que será que eu posso fazer? Eu vou comercializar, eu vou levar, eu vou vender, eu vou chamar alguém. Ele simplesmente criou uma imagem distante, não é? Do seu Deus, do seu Senhor, eu digo, e enterrou, decidiu. Aí ele diz assim, toma de volta, porque é pouco que eu tenho. É como você pegar esse título de hoje e dizer assim, não quero mais, porque é tão pequeno que não vale a pena. Aí nós vamos ofender a Deus, e Deus vai nos chamar de infiéis. Então, use o que você tem, senão você vai perder. Porque quando ele não usou o pouco que ele tinha, o Senhor tomou e deu para outro. E aí a gente vai ficar vitimizado, dizendo, porque a obra de Deus não para, e não depende de você, e não depende de mim. Se aquilo que o Senhor confiou a Jenny, ela achasse que era pouco, e não buscasse um relacionamento com o Senhor, estava tudo parado? Não, estava nas mãos de outra pessoa. Meu Deus. Então nós somos privilegiados quando recebemos porções. E não é o tamanho da porção, é a proporção que você vai fazer com aquela porção. Quando nós ouvimos tantos testemunhos, não é, Jenny? De pessoas que às vezes falam assim, eu vejo de muitos empresários, a gente vive numa fase, né, de ouvir muitos testemunhos disso, e as pessoas assim, eu comecei com um, hoje eu tenho vários, não é? Sim. Eu comecei, e às vezes a pessoa quer questionar, porque para ele é fácil. Não é. Não é a quantidade, é a proporção. O mesmo caso, Jesus falou antes para as virgens. A questão não foi a questão a quantidade de azeite, o tipo de azeite, o tamanho da lamparina. A questão é ter deixado apagar. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Use o pouco que você tem. Pastora, mas eu trabalho na cantina da igreja. Use o pouco que você tem. Aleluia! Você não sabe nem se uma pessoa vai voltar àquela congregação, àquela igreja, atraído pelos seus quitutes da cantina. Você não sabe nem a empresária que você pode ser. A gente coloca um telhado, sabe? Tem um teólogo alemão que diz que nós fazemos um telhado sobre as nossas cabeças, achando que é a nossa segurança. Mas o Senhor, quando entra com o seu evangelho na nossa vida, ele tira esse telhado. Aleluia! Para que a gente possa olhar e ver a grandiosidade dele. Aí eu lembro de Abraão, né? Se você estiver dentro da tenda, Abraão, você não vai entender nunca. Porque o seu telhado, que você diz assim, tá bom aqui na minha casa, eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã, Jenny. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas estão colocando um telhado de segurança. Deixa eu ficar aqui, enterrar. Deixa eu fazer aqui no meu cantinho, tá bom. Eu já trabalho aqui com as crianças. Eu de vez em quando faço um evangelismo. Ou na área profissional, né? Tá bom, eu tenho medo, desafios. Você coloca telhados de segurança. Meu Deus.
E o Senhor diz assim para Abraão: vem, Abraão, sai desse telhado, da tenda que limita a sua visão. Glória a Você está Deus. vendo as estrelas? Aleluia! Aleluia. Aleluia! Oh, Jesus maravilhoso. Você Aleluia. está vendo as estrelas, Abraão? É isso aí, ó. Esse sou eu. É a grandiosidade daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Glória a Deus. Então, não é porque você não tem 5 e nem porque você não teve 2. Tire essas desculpas da sua boca. Sim. Pegue um que você tem. Porque a viúva falou assim para o profeta. Quando ele perguntou de imediato, você conhece a palavra? Ela diz assim, não tem. E ela, por mais uma vez, ela diz assim, peraí, eu acho que eu tenho um pouco de azeite. Mas primeiro ela diz que não tem nada. Depois ela confessa que tem um pouco. E ali o Senhor transforma aquela porção numa grande multiplicação. Então entenda que não é o pouco. É que se você não usar, você vai perder. Porque Deus não vai ficar esperando. Vai pegar o talento que te deu e vai entregar outro. Porque a obra não para. Amém? Então, essa é a mensagem que eu deixo nessa manhã. Use para você não perder. Amém. Glória a Deus. E eu queria te pedir, Adriana, para você estar orando agora. Vou abrir aqui os comentários. Você está orando por cada mulher que está aqui. Eu sei que tem mulheres que têm algo que Deus tem a fazer através delas, mas muitas vezes elas olham e falam, é tão pouco, é tão pequeno o que eu tenho. Mas eu creio que quando a gente pega esse pouco e coloca nas mãos de Deus, Ele vai fazer com que o seu pouco alimente uma multidão. Ele vai fazer que o seu pouco alcance uma proporção maior. Então eu creio que hoje Deus está destravando mulheres para que elas saiam desse lugar de tenda, esse lugar onde elas querem ficar enterrando os seus talentos e tirando elas para fora, saindo da zona de conforto para viver aquilo que Deus tem para elas. Então, eu queria te pedir para você estar orando por elas agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos orar. Talvez o pouco que você tenha hoje é uma travessa, uma colher de pau. Pega aí essa farinha, esse ovo, faz esse bolo, não é? Daquela pequena porção, o Senhor vai transformar uma grande proporção. E no campo espiritual, não tem problema que você só canta, ou você só lê, ou você acha que você só lustra os bancos da igreja. É a porção que você tem. E é nela que o Senhor vai ser glorificado. Amém? Glória Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada vida aqui presente, as que também vão assistir depois. Nós te louvamos por esse meio remoto de comunicação, porque nós cremos na tua onisciência, Senhor. Então, ao crer na sua onisciência, onipotência e onipresença, eu creio que o Senhor está aqui no meu território e está agora em cada geografia representada nessa manhã. Está ali onde está a Jenny, está onde está aqueles que estão em São Paulo, nessa nação, fora de nação, Rio de Janeiro. Qual for a geografia agora, visita neste momento, Senhor. Aleluia. Com a tua presença gloriosa. Invada esse território, essa sala de escritório, essa casa, esse veículo, essa condução. E hoje, Senhor, desperta. Desperta o teu filho e a tua filha a pegar esse pouco, a pegar essa pouca porção e transformar dela uma grande proporção. Não permita que eles percam. Não permita que eles venham perder nenhuma grama daquilo que foi confiado, Senhor. Mas que eles, firmes e constantes, Senhor, prosseguindo, possam multiplicar os talentos que lhes foram confiados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Obrigada. Vamos fazer Obrigada a você. Nossa. Eu só Muito tirar os obrigada. comentários. Vamos fazer uma foto? Vamos. Faz um coraçãozinho aí. Assim? Isso. Aê! Faz o print, gente, marca a gente com a palavra que o Senhor ministrou no seu coração hoje, o versículo, a frase, e a gente quer saber aquilo que Deus falou no seu coração nessa manhã. Muito obrigada, Adriana, que honra te receber. Honra Uma honra minha. poder conhecer você e ter te conhecido na jornada, mesmo que virtualmente. Deus vai preparar para a gente se encontrar ainda pessoalmente. Em nome de Jesus. Espero vocês no Imersão, tá? Isso vai ser uma bênção. Beijo. Beijo!